Olá, meus amados, seja muito bem-vindo ao canal, voltarei em breve, JC Notícias, aqui quem fala é o João Carlos. O assunto de hoje é muito importante, por isso eu já peço que vocês assistam o vídeo por completo para vocês entenderem o que está acontecendo. E também já compartilham esse vídeo para que outras pessoas venham saber da real situação que o país está vivendo sobre o número de casos de pessoas infectadas no nosso país. Presta muita atenção porque vocês saberão o que está acontecendo. O ministro da Saúde, Taixe, disse que o pico da pandemia é imprevisível e vê chance real de segunda onda de contágio. O número de casos vem aumentando todos os dias, e número de mortos também. Sabemos aí que 48%, pelo menos aqui em São Paulo, estão cumprindo com o isolamento. A meta é 70%, para que a curva de contágio venha a diminuir. Mas não vem acontecendo isso. Pelo contrário, o número vem aumentando de casos. Muito. Você vê que nós já passamos aí de 91 mil casos de contágio no Brasil e 6 mil e poucas mortes já registradas. Ontem eu estava vendo uma matéria onde o Donald Trump se vê preocupado com o Brasil pelo número de casos já e o número de mortos. Por que ele se vê preocupado? Porque o país, Brasil, tem 209 milhões de habitantes, né? Estados Unidos é muito menor do que o Brasil e já está com 1 milhão e pouco de número de casos e mais de 50 mil mortos, né? Os Estados Unidos, se eu não me engano, está entre 2 a 3 meses já com essa questão do vírus. E nós aqui no Brasil iniciamos o primeiro caso, foi no meado de março, né? Não temos aí ainda, nem 2 meses ainda. Não temos nem 2 meses aí que que começou, né? Temos aí 40 dias que começou os números a crescerem, tanto de contágio como de mortos aqui no Brasil. E veja a velocidade de casos que estão acontecendo. Por isso que é importante mantermos o isolamento acima de tudo, né? Você vê, eu estou olhando aqui a matéria e estou recebendo aqui, está aqui, São Paulo registra 46% de isolamento, é a taxa mais baixa desde o início da pandemia. Você vê, o povo não está cumprindo com o isolamento. Não estão cumprindo. Já já vou falar sobre isso, por qual motivo eu vejo que o povo não está cumprindo. Por isso que eu peço, assista o vídeo por completo. Ele diz aqui em videoconferência de quase 5 horas com o senador, o ministro da Saúde, Nelson Taixe, disse que não sabe quando será o pico da pandemia no Brasil. Taixe afirmou que o distanciamento social diminui os riscos de contágio, mas deve respeitar as particularidades de cada região. É isso que eu não consigo ver nele, uma clareza nessa situação de passar para a população que deve sim se manter em isolamento. Não dá indícios nenhum para as pessoas relaxarem. O momento agora é isolamento, né? O momento agora é o cuidado dobrado. Porque, meus amados, a segunda onda de pico de contágios da pandemia vai começar agora em maio. Você vê que começamos o mês de abril e no fim de abril já tem casos aí de hospitais não ter leito. Não tem casos de hospitais aí que já estão em 87% da sua totalidade de pessoas infectadas. E quando nós falamos de hospitais cheios, estamos falando de pessoas infectadas nesses hospitais. Então a pessoa às vezes fala assim, não, você está falando que os hospitais estão cheios, não estão cheios coisa nenhuma. Você não está lá dentro da UTI, você não assiste o jornal, você não vê as reportagens, né? Você não está vendo o que está acontecendo em outros países, nos Estados Unidos, né? Em vários países do mundo, hospitais que não têm mais condições de atender, que foi o caso também da Itália, que registrou isso, passou até na televisão, que a Itália ali não tinha mais como socorrer as pessoas. E aí?
Aqui no Brasil não, no Brasil é fake news falarmos que os hospitais estão cheios. Então, meus amados, olha o que diz aqui uma matéria que eu quero que vocês vejam isso também. O Brasil tem maior taxa de contágio do mundo, aponta estudo inglês. O país é um dos dois com previsão de mais de 5.000 mortes para a próxima semana. Olha isso. Especialistas dizem que na próxima semana o Brasil pode ter números de mortes ainda maiores, chegando a 5.000 mortes na próxima semana. O Brasil tem o maior número de reprodução de Covid, entre 48 países analisados pelo Imperial College de Londres. O indicador chamado de R mostra para quantas pessoas cada infectado transmite a doença. Quanto mais alto, maiores a velocidade de transmissão e o risco de um possível sobrecarga no sistema de saúde. Aí ele fala mais aqui, ó. Ao lado dos Estados Unidos, o Brasil é um dos únicos países com previsão de mais de 5.000 mortes para a próxima semana e a tendência é de crescimento nos contágios, segundo os estudos assinados por 47 pesquisadores, né? Então é preocupante, porque nós estamos vendo isso. Estamos vendo isso acontecer. Aí fala aqui, ó, o cenário mundial de transmissão da doença. Transmissão alta. O Brasil está em quanto? Em primeiro lugar com transmissão alta. Em transmissão alta, né? Depois em seguida vem Canadá, Índia, Irlanda, México, Paquistão, Peru, Polônia, etc. Transmissão em queda está Itália, Espanha, França e República Dominicana. Você vê que o Brasil não está numa situação confortável. E aonde eu vejo o perigo aí? Porque você sabe que a China, os primeiros casos, iniciou no mês de dezembro. Então passou aí dezembro, né, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 5 meses após, nós vemos aí que os casos diminuíram, né, o número de mortos também, o número de pessoas infectadas também diminuíram. Voltou a ter novos casos, segundo as informações. Mais 5 meses aí para controlar a situação. E você sabe que a China tem mais de 1 bilhão e 300 pessoas lá. E o Brasil, 209 milhões de pessoas, já registra números maiores de pessoas infectadas, muito mais do que a China, e número de mortos também, muito mais do que a China, isso em 40 dias. Então você vê aí a situação como que está. Entendeu? Então aqui, vamos ver aqui o que diz aqui. Tem outra matéria que fala: segunda onda de contágio causa temor e mobiliza especialista. Né? Mobiliza especialista. Quero te mostrar uma coisa aqui também. Número, né? Aqui fala que Brasil ultrapassa a China em número de casos. Né? O Brasil passa a China em número de casos, que é o 10º do ranking mundial. Após ultrapassar a China, o Brasil está entre os 10 países com mais casos confirmados. Então, meus amados, é muito preocupante a situação que vem acontecendo no Brasil. Uma outra coisa, que é um assunto importante também. Por que eu vejo muitas pessoas não mais cumprindo o isolamento? Porque muitas delas são pessoas que estão passando necessidade, são pessoas que perderam o emprego, são pessoas que não estão tendo ajuda do governo como prometido, né? O governo diz que não ficaria ninguém sem ajuda do auxílio emergencial, que ao meu ver é um auxílio humilhação, né? Porque até hoje milhares de pessoas ainda não receberam, estão em análise ainda. Então a ajuda emergencial deveria ser emergencial de verdade, para atender esses pais de família, essas pessoas que estão desesperadas, que já não têm emprego, que já não têm mais comida dentro de casa. E o governo só vem falando de promessas e não soluciona, né? Problema com aplicativo, problema no site, problema que com data prévia e etc, etc, etc. Ou seja, de ajuda não tem nada. Há muitas famílias, né, passando necessidade.
Então o que acontece? Essas pessoas desesperadas vão sair, né, das suas casas e vão procurar alguma coisa para fazer, para trazer a comida para dentro de casa. E era aí que o governo deveria estar preocupado. E hoje eu vejo que o governo não está tão preocupado assim. A preocupação é só com a economia, quer que o povo volta logo a trabalhar, enfim, que se dependesse dele, todos estavam hoje trabalhando, e quantos milhares de pessoas estariam mortas hoje e infectadas, porque ele não ia ser a favor do isolamento. Ele não ia, ele já falou isso. Ele vem criticando os governadores que estão falando para as pessoas ficarem em casa. Então, se o governo não ajuda a população vai sair. A população vai sair. E quem libera, meus amados, o recurso financeiro para os estados, né, e tem autorização, tem autoridade para liberar recursos para o povo brasileiro, é o presidente. É o presidente. Então, é uma coisa muito séria que estamos vivendo. E por isso que nós, meus amados, que somos povo cristão, povo de Deus, devemos clamar a Deus. Clamarmos a Deus aí, para que Deus venha poupar vidas. Porque a situação para o mês de maio, infelizmente, será pior do que o mês de abril. Será pior. Então se cuida, não relaxa nos seus cuidados de higiene, não relaxam, se cuida na sua higienização, usam máscara, façam as suas máscaras, porque a situação é muito preocupante, Peço que vocês, meus amados, compartilhem esse vídeo, deixem o seu like, ative o seu sininho, para que pessoas venham assistir essa matéria e venham entender que a situação é crítica. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, já são mais de 6.000 pessoas que morreram aqui no Brasil e 91 mil casos já de pessoas infectadas. Que Deus venha ter misericórdia da nação brasileira. Ficam todos com Deus.